Diz o texto então assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quem está vendo é João. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, meu Jesus, um cordeiro. Eu amo a continuidade dessa frase: como tendo sido morto. Ele tinha, agora vem uma especificação que não adianta ser humano querer entender, tá bom? São especificações apocalípticas que João tentou de alguma forma descrever o que ele estava vendo, e é uma loucura a gente ficar tentando entender. Mas diz o texto assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e ele fala o que são segundo a ótica dele, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu não vou me atrever a falar sobre isso, tá bom? Fique tranquilo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e de milhares de milhares. E eles proclamavam em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, a honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo também: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, por quanto tempo? Pelos séculos e os séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e o adoravam. Aleluia. Que texto, hein, irmãos? Fale a verdade. Como é bom ler a Bíblia, né, irmãos? Você não se sente bem lendo a Bíblia? Parece que a leitura já nos vivifica, né? A palavra de Deus diz isso. A palavra é vida, né? A palavra é vida. É por isso que nós temos que criar hábito de ler a Bíblia em casa. Vai acontecer isso que aconteceu agora. Não fique só sentindo esse prazer quando alguém lê, mas leia você, mergulhe você, ande você pelos caminhos da Bíblia Sagrada e descubra as maiores maravilhas que o teu coração pode descobrir. Eu quero te convidar a fechar os olhos. E em nome de Jesus, orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir, ó Senhor Deus, com um culto racional. Nós queremos
racionalmente suplicar ao Senhor que a tua palavra possa nos edificar mais uma vez. Senhor, tem tanta gente aqui a partir de mim que precisa tanto da tua voz, Pai. Como nós precisamos da tua voz, Senhor, como a tua voz nos leva além, como a tua voz nos dá graça e misericórdia para continuarmos caminhando rumo à eternidade, porque esse é o alvo da tua igreja, é um dia estar na bodas, é um dia ser a noiva que tomado pelo noivo há de dançar e cantar pela eternidade. Oh Deus maravilhoso, como é bom te adorar, como é bom te louvar. Que momento de louvor foi esse que o Senhor nos permitiu te entregar? Senhor, é isso. Um dia estaremos além do rio. Um dia estaremos além das questões humanas. Um dia veremos o rio cristalino e a Shalom, a cruz, o madeiro, pé no meio, no centro da cidade, a árvore da vida. Poderemos, ó Deus, ver, ó Senhor Pai, o quanto o Senhor é real e o quanto o Senhor é maravilhoso. Poderemos fazer conexão entre tudo o que sentimos durante a vida te servindo e tudo o que veremos, porque vai ser muito mais excelente do que aquilo que a gente sente, porque agora a gente te vê em enigmas, te vê em pedaços, muitas vezes nem consegue te ver, mas um dia te veremos face a face. E o dia que pudermos te ver face a face, Senhor, há de ser o grande e maior presente que o Senhor nos entregou. Por isso nós queremos te adorar, por isso nós queremos te bendizer, por isso nós queremos te suplicar. Edifica a nossa fé, fortalece os nossos joelhos, dá força para continuarmos caminhando, a ponto de chegarmos um dia na eternidade para a glória do teu santo nome. Senhor, nos envolve com o teu Santo Espírito, como fizeste durante o momento do louvor. Converte corações, que haja frutos dignos de arrependimento em nossos corações, que pessoas possam se arrepender, que pessoas possam se entregar, que pessoas possam se dobrar, que jovens sejam tocados, adolescentes sejam levados à consciência de quem de fato o Senhor é, Deus. Faz essa obra nas nossas vidas, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Para falar sobre o tema que hoje gostaria de ministrar, eu preciso começar dizendo que existe em nós uma forma de dar honra e louvor a quem quer que seja. Nós fomos dotados com uma especialidade, com a especialidade de poder honrar alguém. Existe isso em nós. Eu queria te levar à consciência de perceber que está dentro de você, desde que você se conhece por gente, essa habilidade, você está dotado dessa habilidade, do quê? De honrar alguém, de dar louvor a alguém. A questão é que a nossa forma de conceder honra, a nossa forma de conceder louvor a alguém, eu não estou falando só de Deus, eu estou falando de honra a alguém que está na nossa vida, que passa pela nossa vida. A nossa forma de conceder honra a alguém está diretamente ligada a algo que não soa muito bem para nós, mas eu vou pedir a tua paciência por alguns minutos e vou tentar destrinchar essa palavra para que nós venhamos a entender de uma forma mais tranquila. Mas a princípio eu preciso dizer que a nossa forma de honrar alguém, Robson, está diretamente ligada àquilo que nós chamamos de interesse. Eu queria que você pudesse olhar para você e perceber que talvez na tua história não exista ninguém que você prestou honra, que de alguma forma não te beneficiou. Entre outras palavras, o que fica claro para a gente
é que a nossa habilidade de dar honra a alguém está diretamente ligado a um interesse que também está em nós. Então eu queria te convidar a perceber qual foi o dia que você honrou alguém que não fez nada por você. Qual foi o dia que você deu honras, que você deu louvor a alguém que não participou da tua vida? Eu garanto que a grande maioria, se não todos, não tem isso, não tem uma história dessa. Você sem conhecer alguém, sem sequer ter conversado com alguém, sem sequer ter vivido com alguém, alguma história que seja pedir, alguém que você deixou cair a tua carteira e ele te devolveu. Eu estou falando que a nossa habilidade de honrar e louvar alguém está diretamente ligado ao que nós chamamos de interesse próprio. Para nós é impossível dar honra a alguém que a gente não conhece. Para nós é impossível dar honra a alguém que não fez nada pela gente. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que você fala muito bem de um amigo teu porque quando você precisou, ele estava lá junto com você e te ajudou? Você consegue perceber que você fala bem da tua igreja porque na verdade você veio aqui e aqui você encontrou alguma coisa que de alguma forma te beneficiou, então agora você fala bem da igreja? O que é isso? É de fato uma honra, um louvor que a gente entrega. Eu honro a igreja que eu congrego. Eu gosto da igreja que eu congrego. Quando alguém pergunta onde eu congrego, eu digo, eu congrego na igreja cristocêntrica. Eu congrego na igreja cristocêntrica e não vou sair dela. Por quê? Que louvor lá eu consigo entoar a Deus. Nossa, um dia eu tão necessitado, eu entrei lá, Deus usou aquele pastor para falar comigo. Eu precisava de amigos, não tinha amigos nesse mundo. Quando eu cheguei na igreja, encontrei grandes amigos. Percebe? Percebe que quando a gente honra alguém, a gente honra derivado de um interesse meu que foi saciado por alguém. E aí então, eu desfiro, entrego honra àquela pessoa ou àquela situação. A questão é que a palavra interesse é uma coisa que para nós é muito difícil, porque interesse para nós tem sempre um peso pejorativo. E de fato eu gostaria de dizer que o peso pejorativo da palavra interesse que a gente fala, você é um interesseiro, está contido nessa mensagem. Mas antes de falar dele, eu preciso falar de um interesse que eu nomeei interesse saudável. Porque nós aprendemos assim desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Nós aprendemos a olhar para quem faz bem para nós e dar honra a esse alguém. Nós aprendemos a olhar para quem faz alguma coisa em favor da nossa vida e dizer que aquela pessoa tem um espaço muito bacana em meu coração. Nós aprendemos a ser gratos, com honra, porque às vezes a gente não tem o mesmo valor, o mesmo investimento para devolver àquela pessoa que um dia investiu em nós, mas a gente tem honra. Então a gente diz: olha, essa pessoa fez parte da minha vida. Nossa, se você conhecesse essa pessoa, pensa numa pessoa boa. Quer dizer, a gente dá honra para alguém que fez bem para nós, que saciou um interesse, uma necessidade, mas um interesse muitas vezes saudável. Um interesse saudável, às vezes eu preciso de um amigo, né? Eu preciso de um lugar para congregar. Eu gosto de louvores, eu quero encontrar um lugar onde tem um bom louvor. Aí eu venho na igreja e encontro um grupo cantando com maestria, eu digo glória a Deus. Puxa, estou indo numa igreja que tem um baita grupo de louvor e eu gosto muito,
Puxa, eu preciso tanto ouvir a palavra, eu gosto de palavras cristocêntricas, eu não aguento mais a teologia da prosperidade, eu não aguento mais esse comércio dentro das igrejas, eu queria muito ouvir uma palavra cristocêntrica e eu encontrei. Nossa, que pastor bacana! Então, são interesses da vida saudável. Eu preciso de um emprego, eu sou um pai de família, estou desempregado. Só que eu tenho um amigo que pode me encaixar lá na empresa dele. E esse amigo então me viu na minha situação, me encaixou lá, me deu um emprego. E eu honro aquele amigo porque ele me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Percebe? Percebe que o interesse não é só um interesse pejorativo, daquele interesseiro que só tem honra, que só consegue agradecer por aquela pessoa, por aquelas situações, e a pessoa, ela se mostra uma pessoa interesseira. Não, existe um interesse que eu nomeei como interesse saudável. Assim é o interesse da alma, quando de repente sente um vazio no coração, um vazio dentro de si, fala, eu preciso buscar um lugar, eu não sei, está faltando alguma coisa, eu preciso de um amigo. Aí conversou com você e você disse, cara, você precisa ir na igreja, você precisa ouvir a palavra. E a pessoa veio e ela está ouvindo agora, e a palavra está se revelando a ela, Deus está se revelando a ele, e ele é grato a você. É um interesse saudável. Puxa, eu estou com uma enfermidade, pastor, queria te pedir que o senhor pudesse estar orando por mim. Você sabe que eu tenho um amigo, até hoje são amigos, e são amigos de pessoas em comum aqui dentro da igreja, que bem no começo da igreja, há mais ou menos 10 anos atrás, se não me falha a memória, aqui na mesma rua, um dia, desesperados, dois indo atrás de algum lugar, porque a mulher dele tinha um nódulo no seio. Aí encontrou a porta da nossa igreja aberta, entrou e cultuou, ouviu a palavra, ouviu tal, e chegou no final, ela disse, olha, eu vim aqui porque eu gostaria muito que você, por favor, orasse pela minha esposa, que a minha esposa está com um nódulo no seio. E naquela noite eu orei como orei hoje por pessoas que estão aqui. Eu orei dizendo, Deus, eu não posso mandar no Senhor, mas o Senhor conhece muito bem a situação dessa mulher. E se for da tua vontade curar ela, Deus, seria maravilhoso ter esse testemunho de graça e misericórdia aqui hoje. E a irmã foi curada. Ela foi curada. E é engraçado que ela nunca congregou com a gente, o marido dela nunca congregou com a gente, mas um dia foi na casa de um irmão que está aqui hoje e disse, cara, você precisa ir numa igreja. E o irmão veio e congrega com a gente há 10 anos, até mais. Você entende? Até hoje nós somos amigos. Eu encontro, ela tem que parar horas para falar comigo. Ela quer desfrutar, ela quer comungar coisas pessoais dela. Por quê? Eu encontro pessoas que dizem, olha, puxa, encontrei com tal pessoa, falou tão bem de você. Entende? Ela tinha um interesse saudável, ela veio à igreja em busca de Deus, ela já era crente, mas a igreja dela estava fechada, e ela tinha o interesse de encontrar alguém que pudesse orar por ela. Não é um interesse saudável? Ter alguém que possa orar por você? Que interesse bom! Então, esse interesse saudável é um motivo, quando saciado, é o motivo que faz a gente entregar honra, entregar glória. Também tem um interesse corrupto. Esse é um pouco mais delicado, que esse faz de pessoas literalmente pessoas interesseiras. E quando eu acho que uma pessoa se torna interesseira, eu acho que uma pessoa se torna interesseira quando ela só consegue viver aquilo que lhe agrada. Quando ela não consegue ser flexível, quando ela não consegue também viver aquilo que o outro, que o próximo quer. É uma pessoa interesseira. É uma pessoa que só tem amizade, porque essa amizade pode beneficiar. E ela só está honrando aquela pessoa enquanto aquela pessoa está lhe beneficiando. Mas quando aquela pessoa não mais lhe beneficiar ou contrariar ela, então ela se torna quem? Ela se torna alguém ruim. Qualquer semelhança que eu esteja aqui com o microfone na mão, como pastor dessa igreja, é mera coincidência, porque nós temos isso. Como pastor temos que aprender a conviver com isso. Às vezes a pessoa chega
chorando, pedindo ajuda, glorificando a Deus, dizendo que precisa de uma igreja. A igreja acolhe, o pastor acolhe, e fica de madrugada, e vai, e vem, e vai, e vem, e pega, e traz. Aí o dia que o pastor tem que falar, não, isso aqui você não está certo, ela mira na porta, sai correndo, e sai falando que o pastor é ruim. Essas pessoas, esse tipo de caráter é o que nós chamamos de interesseiro. É aquele que só consegue prestar louvor de fato se ele for saciado. E eu queria dizer que nós estamos num mato sem cachorro, porque está bem difícil de distinguir aquele que tem interesse saudável e aquele que tem interesse corrupto, porque às vezes do nada a gente descobre que na verdade o interesse daquela pessoa era um interesse totalmente corrupto. E essas coisas às vezes pega a gente de sopetão, principalmente no ambiente da igreja. Quantas pessoas ao longo desses 11 anos, olha, eu vim aqui porque eu queria ser curada, não fui curada, e eu vou procurar algum lugar para ser curada, como se o Deus que estivesse lá no lugar onde ela vai é diferente do Deus que é, e talvez até seja. Talvez até seja, porque diz que a cura o diabo também pode dar. Então talvez até seja outro Deus, com D minúsculo mesmo. Mas esse interesse corrupto, pejorativo, é aquele interesse que faz das pessoas que só conseguem conviver com o saciar do seu próprio problema, que não tem um pouco de flexibilidade, que não consegue conviver com as outras situações, que não consegue entender que também precisa saciar alguém. É isso que a palavra diz, que nós como irmãos temos que sermos um. É isso que Jesus disse, nós temos que estar um com os outros. Eu até pensei numa coisa que às vezes acontece comigo como pastor, e eu acho que é muito produtivo para a igreja. Acontece muito isso como pastor, e vai ser legal você saber disso. O que acontece? Às vezes como pastores, a gente é visto como se nós fôssemos pessoas que vivem uma vida na normalidade. Então às vezes nós como pastores ligamos para determinado irmão e diz, olha irmão, você pode me ajudar? Só que o irmão, como ele só cuida dele, da família dele, das coisas dele, ele tem total liberdade para dizer, claro pastor, eu posso te ajudar. E aí ele ajuda. Só que num determinado momento, ele liga para o pastor e diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor, você pode me ajudar? Só que o pastor não cuida só da família dele, o pastor tem uma agenda para cuidar de 150 famílias de uma vez. Aí ele diz, olha, por favor irmão, dá para a gente marcar para terça-feira que vem? Aí ele sai pela igreja dizendo, quando o pastor precisou de mim eu estava na hora, mas agora que eu preciso dele, ele quer marcar para terça-feira que vem. É muito importante você saber e ter essa ótica que quando eu preciso de você, você é sozinho com a sua família. Quando você precisa de mim, eu estou, além de cuidando de você, cuidando de mais 150. E que às vezes já está na tua frente. É bom você saber disso. Porque de repente se acontecer com você, você vai ter um pouco de flexibilidade. Então são esses dois interesses. Interesse saudável, interesse corrupto, que faz com que o ser humano preste honra a alguém. É isso. Olha, uma vez apliquei essa mensagem e gostaria de aplicar de novo, porque ela se acendeu de novo no meu coração. Ah, irmão, como é bom louvar, honrar alguém, quando alguém faz algo para nós. A gente fica tão satisfeito, né? Alguém vem e diz assim, e nos ajuda numa questão, diz, puxa, essa pessoa foi demais. A questão é que às vezes a gente dá louvores de uma forma tão fácil, e a gente dá louvores de uma forma muitas vezes com tanto amor, com tanto carinho, que esse louvor, essa honra transpassa questões terríveis. Uma vez ministrei essa mensagem e falei sobre o relacionamento do filho com o pai. Quer dizer, o pai, ele deu várias mancadas ao longo da vida. Sabe, o pai era alcoólatra, o pai batia na mãe, o pai vivia com outras mulheres, ou o pai era um baita trabalhador, mas era um ignorante dentro de casa, ou o pai deu trabalho para arrebentar, deu muito trabalho.
Ou o pai não deu muito trabalho, foi sempre um homem honesto, mas as suas dificuldades sempre encostaram em nós. E é tão interessante isso que se alguém perguntar, você tem alguma coisa chata para falar do teu pai? Você vai dizer certamente, tenho. Mesmo o pai dando trabalho para caramba. É engraçado, mas a gente continua chamando ele de pai. E é engraçado, mas quando alguém fala assim, nossa, meu pai, puxa, meu pai me ensinou tanta coisa, eu fico buscando na cabeça, aí digo, o meu também. Eu não sei o que acontece, mas eu consigo encontrar dentro de mim em algum lugar amor por eles, porque eu tive 2. Na verdade eu não tive nenhum, mas teve 2 propostas de pai. E os 2 falharam na missão. Não sei por qual motivo, mas falharam. E mesmo assim, eu encontro uma forma de dar honra a eles. Nem que for para alguém dizer assim, nossa, meu pai gosta de um samba. Eu falo, meu pai gostava também. Nem que for assim, magrão. Meu pai nunca deixou faltar nada. E eu dizer, o Lu também nunca deixou faltar nada em casa. O que eu estou querendo dizer é que mesmo a figura do pai ter causado problema para arrebentar, a figura da mãe, a gente encontra em nós ainda uma forma de dar honra. Mesmo sabendo que eles deram uma mancada, mesmo sabendo que eles não conseguiram fazer o que tinham que fazer. É por isso que a gente, irmãos, tem que se preocupar bastante com o que a gente faz com a nossa paternidade. Porque a vida é uma só, não tem volta. É só um caminho de ida. Então, pelo amor de Deus, vai bem, irmão. Seja bem-aventurado na tua ida, porque vai chegar lá na frente. E quem nós criamos vai olhar para nós e vai dizer, eu tenho honra para te dar. Sabe, o pai pode ter sido um baita problema, mas quando alguém fala de um pai, você busca no seu HD alguma coisa boa que você possa falar dele. Você busca alguma coisa boa para que você possa dizer, meu pai, puxa, nos momentos bons dele. Eu falo isso do Lu. Eu tenho absoluta certeza que ele não conseguiu ser o pai que ele tinha que ser para mim, porque ele não estava pronto para isso. Mas depois, quando tudo melhorou, quando o Senhor nos salvou, quando a palavra de Deus entrou no nosso lar, quando eu me casei, quando o meu filho veio, nossa, como ele pegou o Luca. Ele pegou o Luca como ele deveria ter pegado a mim. Ele grudou o Luca, ele deu para o Luca aquilo que ele deveria ter dado para mim. E é engraçado que hoje, depois de passar pelo trabalho da clínica, que eu fazia com os meninos dos 12 passos, mas fazia também para mim, eu descobri que grande parte das minhas depressões da vida estava pautada no sentimento de eu querer ter alguém, de raiva dele, porque ele estava dentro da minha casa, podia ser o cara que saciava essa minha sede e ele não fez. Mas ele não fez, não sei porquê, não foi por mal. Você vê agora, eu estou aqui falando para vocês que não foi por mal que ele fez. Eu estou aqui falando para vocês que eu amei aquele cara. E o meu pai está vivo. Inclusive vou estar indo agora no casamento do meu irmão, meio irmão. O Luca vai tocar e ele está vivo. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá e ele vai me chamar, e aí magrão, porque ele me chama de magrão. E sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um abraço nele, vou dar um beijo nele, eu vou fazer alguma coisa, mesmo sabendo que com 5 anos ele saiu fora. O que eu estou querendo dizer é que mesmo a gente tendo problema com pessoas, a gente ainda tem como dar louvor e honra a essas pessoas. A gente ainda entrega louvor e honra. É a relação do pastor com você. Vocês sabem, nós passamos agora por um processo de separação da igreja. Não é mais SOS Jesus, é ICBP, a Igreja Cristocêntrica de Bragança Paulista. Só que o pastor Paulo nunca vai deixar de ser meu pastor. Eu não vou conseguir encontrar com ele e dizer, pô pastor, você deu uma mancada. Não vou.
Por quê? Porque a gente ainda encontra coisas para poder prestar honra. A gente ainda encontra um jeito de dizer assim: essa pessoa fez parte da minha vida. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Eu também estou querendo saber. Você percebe que a nossa forma de prestar honra está diretamente ligada ao nosso interesse, ou saudável, ou corrupto. Você percebe que você só presta honra para quem você entende que te beneficiou. Eu fiz a comparação do pai, porque o pai carnal deu várias mancadas, ainda assim você presta honra para ele. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada? Sabe, de duas uma: ou você é muito interesseiro e precisa que Deus fique toda hora fazendo alguma coisa por você, para que você dê honra a Ele, ou você é aquele que entendeu que o teu maior interesse já foi saciado. A sua maior sede já foi saciada. Nós estamos diante desses dois povos no Brasil e no mundo. Pessoas interesseiras que só conseguem prestar louvor a Deus se Deus continuar fazendo coisas. É uma igreja interesseira que só fica falando de um Deus que todo culto dá alguma coisa. É um coração interesseiro corrupto, que só congrega em louvor e honra a Deus porque existe a possibilidade de hoje à noite Deus me dar mais alguma coisa. Essa gama eu quero afirmar a vocês que faz parte dos interesseiros de coração literalmente corruptos. Porque estão prestando honra a Deus, estão prestando louvor a Deus, mas o louvor e a honra deriva de um interesse contínuo, de um interesse diário, de um interesse corrupto, de um interesse que foi materializado e faz com que ele esteja dentro de uma igreja, mas almejando que esse Deus faça mais alguma coisa, e muitas vezes não importa o que. Faz alguma coisa, Senhor. É por isso que frases caíram encantaram o povo brasileiro. O que você veio buscar, Deus vai te dar. Aleluia. O que você está precisando, Deus vai resolver. Frases que fizeram com que multidões se ajuntem todos os dias para prestar honra e louvor a Deus, baseado em quê? Baseado em um interesse corrupto, corrompido, materializado, ganancioso, que faz ele achar que Deus é um ser poderoso que está a serviço das vontades dele. Ou você pode ser aquele que entendeu uma coisa: a minha alma precisava de socorro, e Cristo me socorreu. E Ele ter me socorrido na cruz do Calvário basta para que eu o honre e louve Ele pelo resto da minha vida. O texto que eu li vai dizer que alguns seres
entenderam o que nós precisamos entender. Eu quero que você acompanhe o texto, vai passar no telão. Verso de número 7, presta atenção, eu já estou terminando. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem tomou? O cordeiro que estava como se já tivesse sido morto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Aqui, no verso de número 8, diz que essas criaturas, esses seres criados pelo Senhor, que assistem a Deus, lá nas regiões celestiais, eles compreenderam uma coisa. Eles compreenderam que Jesus é quem é. Porque o texto está dizendo isso. Quem é que pode abrir o livro? Quem é que pode desatar os selos? Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu. Ele pode abrir o livro. Logo que eles ouvem isso lá no céu, anciãos, os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, que são criaturas enigmáticas, que a gente ainda não sabe como são, mas a Bíblia relata a respeito deles, eles entendem que Jesus é quem é, e entendem o que Jesus fez. Aí olha o que eles fazem, depois de entender quem Jesus é e o que ele fez. Versículo de número 9. E entoavam um novo cântico de louvor. E o cântico deles dizia o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, aleluia, e com o teu sangue. Olha o que eles estão recitando. Olha o que os 24 anciãos, os 24 anciãos foram salvos pelo sangue de Jesus? Não. Os 4 seres viventes foram salvos pelo sangue de Jesus? Não. Eles já estavam lá, né, Ju? São seres celestiais. O sangue de Jesus não comprou eles, Fê. Mas é tão glorioso o sangue de Jesus comprar alguém, que eles, em algum momento da história, João vê eles entendendo o que Jesus fez, e mesmo sem ser para eles o benefício, olha o que eles cantam: digno és de tomar o livro, e digno és de abrir-lhes os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e com o seu sangue constituiu esses homens sacerdócio e reino, e esses homens reinarão. Irmão, o que eu estou falando para vocês é que os anciãos e os 4 seres viventes louvaram a Deus, e ainda estão louvando por um motivo: porque Deus em Jesus morreu para comprar pessoas que procedem de povos, línguas, tribos e nações. Eles não estão louvando porque Deus comprou eles estão louvando porque Deus comprou nós. Eles estão adorando porque Deus comprou nós. E sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo seres que estão ao lado de Deus desde a eternidade, desde a criação deles, olhando e dizendo: ele precisa ser louvado, ele precisa ser louvado. Mas por que nós vamos louvar ele? Louvaremos ele porque ele foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus homens que procedem de todos os povos, línguas, tribos e nações. Sabe o que eu estou dizendo? Que o motivo do louvor dos 24 anciãos, o motivo do louvor dos 4 seres viventes, em Apocalipse capítulo de número 5, é Jesus morto no Calvário. É Jesus se sacrificando no lugar dos homens. Agora, que coisa louca isso, irmão. Os seres viventes e os anciãos, que não estavam dentro da compra, da aquisição, louvam a Deus. E nós que somos a compra, nós que somos a aquisição, nós que somos os bem-aventurados, nós que somos os beneficiados, muitas vezes precisamos que Deus fique fazendo um monte de coisa na nossa vida para que a gente possa prestar louvor. Aleluia. Acho que eu cheguei onde tinha que chegar.
eu cheguei no lugar aonde a palavra de Deus nos confronta, dizendo o seguinte: um dia João vendo no céu, Cleison, João vendo no céu, Jesus salpicado de sangue, pega o livro que tem o nome de quem? O nosso nome, porque naquele livro estava escrito os homens que Deus comprou em Jesus, derivado de tribos, línguas, povos e nações, e eles adoram a Deus porque Deus fez isso por nós. E nós, irmãos, o que nós fazemos? E nós, os beneficiados, e nós, os comprados, os lavados, os remidos, os conquistados, e nós, nenê, o que nós fazemos? Igreja, e a gente, pelo amor de Deus, e a gente? O que a gente faz? A gente muitas vezes faz parte do grupo daqueles que só sabem adorar a Deus quando alguma coisa bacana Deus faz em nosso favor, e não consegue ver que Ele já fez a coisa mais bacana e mais maravilhosa que precisava alguém fazer por nós, porque ninguém morreria no meu e no seu lugar, mas Ele morreu calado, foi até, e diz a Bíblia, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, Ele verá o fruto. Os anciãos adoram Ele, Adonias, os anciãos adoram Ele, por um motivo, qual? Porque Ele foi morto, e reviveu, e comprou para Deus a gente. Nós fomos comprados, e os anciãos adoram a Deus porque nós fomos comprados. Aleluia. Olha o que está acontecendo nesse momento. Olha que coisa maravilhosa. Bom, você está vendo essa coisa maravilhosa? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos estão derramando louvor diante de Deus, porque Jesus morreu e comprou para Deus homens que procedem de povos, línguas, tribos e nações. Diz isso. Aí olha o que João vê, versículo de número 11. Vi e ouvi uma voz, meu Deus do céu. Tem um tempinho mais, irmão? Você está tranquilo, domingão à noite? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. O meu texto diz assim: de muitos anjos ao redor do trono de Deus. E esses anjos estavam também ao redor dos seres viventes que estão adorando, e dos 24 anciãos que também estão adorando. E o número deles era milhares de milhares e milhões de milhões. Milhares em volta do trono e em volta dos que estão adorando a Deus. Existem milhares e milhares de anjos. Vamos ver o que eles estão fazendo? Vamos ver? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Aleluia. Que foi o quê? Porque eles estão adorando? Porque Ele morreu? Milhares e milhares de anjos adoram a Jesus porque Ele foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto, e Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque Ele é digno de receber tudo isso? Porque Ele foi morto,
Mas os anjos foram salvos pela morte de Jesus? Não. Quem é que fora salvo pela morte de Jesus? Nós. Mas na eternidade, Fê, seja sempre bem-vindo a essa sua casa, Fê. Na eternidade, não só os 24 anciãos, não só os 4 seres viventes, mas todas as miríades e miríades e miríades de milhares e milhares de anjos estão em volta do trono de Deus. É o que diz Apocalipse, louvando a Deus por uma coisa, louvando o Cordeiro por uma coisa, louvando a Trindade por uma coisa. Por o quê? Porque Deus criou eles? Não. Porque Deus fez eles seres celestiais? Não. Está louvando a Deus porque o Cordeiro morreu. Irmãos, será que os irmãos estão entendendo qual é a mensagem dessa noite? A mensagem dessa noite é a seguinte: miríades e miríades e miríades de anjos estão nesse momento adorando a Deus porque Cristo morreu em nosso favor, porque Cristo morreu no nosso lugar. A pergunta que não quer calar é a seguinte: e nós? O que é que estamos fazendo? E nós? Qual é o estilo de vida que levamos? Porque os anjos cantam, os 4 seres cantam, os 24 anciãos cantam, mas os homens, os verdadeiros beneficiados pelo sangue que escorreu no Calvário, fazem o quê? Fazem o quê? Quem é que creu nessa pregação? Quem é que vai crer nessa mensagem? O que me causou tranquilidade foi o último texto. Não é nada, eu não sou numerologista, tá bom? Mas nesse texto tem três especificações de louvores. Nós já falamos que os anciãos e os 24 seres viventes cantaram. Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto. E com o seu sangue compraste para Deus homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse foi o louvor dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Louvando a Deus, porque nós fomos beneficiados pela eternidade. Depois, diz que miríades, milhares de milhares e milhões de anjos estão ao redor deles, também adorando a Deus por um motivo. Qual? O Cordeiro foi morto, e através de sua morte comprou para Deus homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Segunda vez. Agora vem a terceira, e isso deve nos aliviar um pouco. Ouvi também a toda a criatura que está nos céus. Eu quero nomear esse próximo, essa próxima vírgula. A toda a criatura que está nos céus e também na terra. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou em meu coração: é possível que pessoas sobre a terra queiram cantar ao Cordeiro que morreu. Seja dada toda a honra, glória, louvor, e seja dado o domínio pelos séculos dos séculos. Nós somos dotados para dar louvor, irmão. Nós fomos criados para dar honra. O que nós precisamos é compreender a quem. E já que a gente honra tanta gente que fez coisinha tão pouca por nós, já que a gente honra um pai que falhou pra caramba na vida e não nos deu uma figura de paternidade, já que a gente honra um pastor que falha pra caramba, mas você continua falando que ele é bacana, já que a gente honra a mãe que deu várias mancadas, mas ainda assim continua sendo mãe, já que a gente honra amigos que vai na nossa casa levar uma cesta básica quando eu abro a despensa e não tem nada, já que a gente honra amigos que estão ao nosso lado quando o mundo escurece e a gente não tem ninguém para estar ao nosso lado, eu queria perguntar para a igreja: o que é que nós vamos fazer com quem morreu em nosso lugar?
Qual é a proposta que existe dentro do teu coração para aquele que fez algo por ti, que ninguém em esfera nenhuma durante toda a sua vida faria? Morreu no teu lugar, no meu lugar. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho uma proposta, eu tenho um convite. Nós iremos adorar a Deus, porque faz parte deste texto, os que estão sobre a terra. É possível ler. Eu sei que está difícil a vida está nos materializando, a vida está nos corrompendo, a vida está nos prostituindo, a vida está regaçando com a gente, a vida causa doenças, a vida causa problemas, irmão, a vida causa uma série de dificuldades, mas se está escrito que tinha gente sobre a terra, adorando a Deus também, porque Jesus morreu, eu não sei você, mas eu quero ser uma dessas pessoas, que se ajunta aos 24 anciãos, que se ajunta aos 4 seres viventes, que se ajunta aos milhares e milhares e milhões de milhões, para adorar a Deus. Por quê? Porque Deus fez alguma coisa por mim ontem? Não, porque o Cordeiro era vivo, foi morto e reviveu, e o seu sangue comprou a minha salvação, e hoje, livre do pecado, eu posso adorá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Honras e glórias ao Cordeiro, honras e glórias ao Cordeiro. Seja dado a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Seja dada a Ele toda riqueza, seja dada a Ele todas as coisas, porque é tudo para Ele, é tudo por Ele. Nós somos dotados. Eu tenho absoluta certeza que você tem condições de prestar louvor. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé.